Irmãos, a gente vai ler do Romanos 1, 19 ao 20. Fala assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pode compartilhar aí, irmão Marden, novamente a tela. Certo. A criação, no entanto, não nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está em João 3,16. O que somente é conhecido pelo Evangelho da graça de Deus. Mas há na criação revelação de Deus o suficiente para fazer com que os homens o temam e se afastem das injustiças deles. Pedro afirma esse fato em Atos 10, 35. Falando dos gentios não evangelizados, ele disse: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Assim, os homens podem e serão livrados do juízo eterno de seus pecados se em fé eles simplesmente temerem a Deus e praticarem a justiça. Todos esses estarão seguros entre os redimidos no céu, mesmo que não tenham ouvido falar da obra consumada de Cristo na cruz. Isso não quer dizer que as pessoas possam chegar ao céu fazendo boas obras, mas que, se uma pessoa tiver verdadeira fé, sua fé se evidenciará em obras. Esses crentes não seriam parte da Igreja de Deus, que é uma companhia celestial de pessoas abençoadas que creram no Evangelho e foram seladas com o Espírito Santo e, portanto, fazem parte do corpo e da noiva de Cristo. Mas todos os que creem pelo simples testemunho da criação são parte da vasta família de Deus. Está em Efésios 3,15. Eles têm um lugar em sendo amigos do noivo. João 3,29. Aqui tá bom, irmãos, para a gente poder comentar? Ou continuo? Acho que pode continuar, né? A gente até comentou sobre esse texto no sábado. Mas Bom, vamos continuar. no sábado ou na outra terça? No sábado, que sábado a gente leu também a Epístola de Romanos. Ah, foi? Ah, eu pensava que era o do Só o Corpo na Prática, porque sábado eu não tive presente. Desculpa, então, vamos lá. Meu irmão Lindeu não esteve no sábado, aí a gente continua. Ah, tá. Entendi. A divindade refere-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A revelação limitada de Deus na criação não revela as três pessoas na divindade. Tal requeriria a vinda do Filho de Deus ao mundo para tornar conhecida esta verdade. João 1,18. O argumento de Paulo aqui, no entanto, é que os pagãos não responderam em fé a essa revelação de Deus e estão, portanto, sob a sentença de juízo. Eles são inexcusáveis, porque tiveram o testemunho da criação. Aí, no caso, esse subtítulo aqui foi o que os irmãos não viram ainda, né? Então, vou continuar. Isso. As consequências de ignorar-se a revelação de Deus na criação. Paulo prossegue mostrando que há sérias consequências morais e espirituais que resultam quando os homens ignoram intencionalmente a revelação que Deus deu de si mesmo na criação. Ele menciona três coisas devastadoras que surgem entre os homens que deram as costas a Deus. Essas coisas explicam como os pagãos ingressaram em sua condição depravada. O primeiro ponto é que o homem se volta à idolatria, do capítulo 1, do 21 ao 23. A gente pode estar lendo logo, né, para a gente já entrar no contexto. Se algum irmão puder ler, né? 21 até o Romanos, 23?
Isso, eu vou compartilhar a tela aqui um momento. Eu vou ler aqui. Então. 21 ao 23. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso. Pode compartilhar novamente, irmão Mabi. O homem se volta à idolatria. Como o coração humano não pode existir em um estado de vácuo, ele deve ter um objeto. Paulo mostra que, historicamente, quando os homens deram as costas à revelação de Deus na criação, eles se voltaram para ídolos, falsos deuses, para preencher o vazio. Paulo diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato, ou sem entendimento, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem começou com certo grau de conhecimento de Deus e certo grau de proximidade com Deus, mas deu as costas a isso e uma decadência se iniciou, afastando-o de Deus, moral e espiritualmente. Conhecido é traduzido de gnosko no grego. Refere-se ao conhecimento exterior e objetivo. Não é oida, a outra palavra usada no Novo Testamento, traduzida como conhecer, que é um conhecimento interior, consciente, adquirido por ter experiência pessoal com a coisa em questão. Portanto, o conhecimento que esses pagãos tinham de Deus era uma coisa apenas superficial. E, porque não foi misturado com fé, eles abriram mão do que conheciam de Deus e a decadência em relação a ele, começou. Continua, irmãos, ou o irmão quer comentar? Michel, lê mais uma vez a questão dos dois tipos de conhecimento que tem. Uhum. Lê para ver se a gente dá uma entendida melhor aí. Certo. Tem uma nota de rodapé também. E pode ler ela depois. A nota de rodapé explica bastante. Então, eu vou ler novamente esse parágrafo. O homem começou com certo grau de conhecimento de Deus e certo grau de proximidade com Deus, mas deu as costas a isso e uma decadência se iniciou, afastando-o de Deus moral e espiritualmente. Conhecido, essa palavra que está no verso 21, é traduzido de gnosko, no grego. Refere-se ao conhecimento exterior e objetivo. Não é oida, a outra palavra usada no Novo Testamento, traduzida como conhecer, que é um conhecimento interior, consciente, adquirido por ter experiência pessoal com a coisa em questão. Portanto, o conhecimento que esses pagãos tinham de Deus era uma coisa apenas superficial. E porque não foi misturado com fé, eles abriram mão do que conheciam de Deus e a decadência em relação a ele começou. Aí a nota. Nota de rodapé. Peraí. Em 1 Coríntios 8, da tradução de John Nelson Darby. Duas palavras gregas são usadas para conhecer no Novo Testamento: gnosko e oida. Gnosko significa conhecimento objetivo, aquilo que o homem aprendeu ou adquiriu. A expressão estar familiarizado com talvez transmita o significado. Oidas transmite o pensamento daquilo que é interior, a consciência interior da mente, conhecimento intuitivo
não diretamente derivado do que é externo. A diferença entre as duas palavras é ilustrada em João 8,55. E vós não conhecereis, ginosco, mas eu conheço. Já é a palavra oida. Em João 13,7, o que eu faço não sabes, oida, tu agora, mas tu saberás, ginosco, depois. Em Hebreus 8, verso 11, diz assim, e não ensinará, dizendo, conhece, que é ginosco, o Senhor, porque todos me conhecerão, oida. A palavra oida é usada em relação a Cristo como conhecendo o Pai e como conhecendo a hipocrisia dos escribas e fariseus e em relação ao conhecimento de Paulo, de um homem em Cristo, e ao conhecimento do cristão de que tem a vida eterna, porque eu sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1,12. Eu tenho um conhecimento consciente interno, eu tenho o conhecimento consciente interno de quem a pessoa é. Veja também em 1 Coríntios 16,15, 2 Timóteo 3,14 e verso 15. Todas elas se referem ao conhecimento consciente interno. A diferença entre o significado das duas palavras é muitas vezes tênue, e um conhecimento objetivo pode se tornar um conhecimento consciente, mas não o contrário. A palavra grega para consciência é derivada de oida. Eu vou repetir, irmãos. A palavra grega para consciência é derivada de oida. Ver 1 Coríntios 4,4, versão atualizada. Porque de nada me argui culpa a consciência. Porque de nada me argui a consciência. Isto é, não consciente de qualquer falha. Na passagem atual, sabemos que o ídolo nada é um conhecimento consciente. Sabemos que todos temos ciência, conhecimento, e a ciência, o conhecimento, incha. É conhecimento objetivo. Se alguém cuida saber alguma coisa, e aí no caso é o conhecimento consciente, ainda não sabe como convém saber, que aí já no sentido de objetivamente. Esse é conhecido dele, objetivamente, e assim conhecimento em 1 Coríntios 8:10. Pronto, aí já acredito que é outra nota aí. Interessante, né, irmãos, essa diferença. Eu não tinha um conhecimento. A gente fica, vocês leram todo esse texto aí, fica lembrando de Caim, né? Porque quando fala desse conhecimento consciente e o conhecimento apenas externo ou exterior, ou superficial, vamos dizer assim, né, a diferença é grande, né, entre essas duas coisas. E parece que o conhecimento aí, que é o oida, que é o conhecimento interior, né, que é consciente, né, que fala de algo que vem de dentro e fala de algo que vem de Deus, né, está muito relacionado com a questão da fé também, né? A fé é que leva a ter esse conhecimento, vamos dizer assim, né? A gente alcançar esse conhecimento, porque quando se fala das coisas de Deus, se você não tem fé, né, aquilo vai ser como que coisas absurdas, né? A gente vê isso em 1 Coríntios também. Eu falei cair aqui, mas vou para 1 Coríntios também, né? Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a sabedoria, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, é, 1 Coríntios 2, quando ele começa a falar sobre a sabedoria, né? Do verso 1 Coríntios 2, do verso 4 ao verso 8, fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então você vê que esse conhecimento, dessa sabedoria aí que vem de Deus, né, necessita desse conhecimento aioida, né? E aí você vê que os homens deste mundo, ou os religiosos desse mundo, eles têm um conhecimento, vamos dizer assim, superficial. Não é um conhecimento externo, um conhecimento de estudar, de ler, e daquilo que sua mente consegue gravar, da capacidade do homem, e repetir. Mas esse conhecimento que vem do interior aí, que vem, né, de fé, que vem de Deus, de ter aquela consciência de quem Deus é, né, de quem o Senhor Jesus é, verdadeiro Deus e Senhor e Salvador. Esse conhecimento aí, né, só tem aqueles que são da fé, e aqueles que andam por fé, e aqueles que andam com o Senhor. Aí, voltando lá porque eu tinha falado, eu estava lendo, quando falavam sobre isso aí, desse conhecimento, eu lembrei de Caim. Veja Caim. Né? Caim, depois que ele matou o irmão dele, Abel, né, ele decidiu, por ele mesmo, ficar longe de Deus. Sair da presença de Deus. E o que a gente vê no caminho de Caim, longe da presença de Deus, né? Ele constrói uma cidade, né? E aí daí a descendência dele vai fazer tecnologias, arte, ciência, agricultura, indústria. Tudo isso vem, a família de Caim e das descendentes deles, longe de Deus, eles criaram, eles fizeram. Aí você vai dizer, isso não é conhecimento? Claro que é conhecimento, mas não é o conhecimento oida, é o conhecimento gnosko, né? De coisas superficiais, de coisas, né, que iriam produzir o quê? Só coisas externas para satisfazer ali os desejos da carne deles, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que até mesmo isso, esse conhecimento, essa capacidade, Deus é que deu ao homem. Mas ele, Caim, se afastou de Deus e só conseguiu ter esse tipo de conhecimento. Tanto ele como toda a sua geração que não quis saber de Deus, longe de Deus. O único conhecimento que eles conseguiram ter foi aquele superficial e essa capacidade aí de fazer todas essas coisas aí que eu falei aí, né? Da tecnologia, da ciência, da agricultura, da arte, essas coisas todas. Mas aquele que caminha com Deus e tem um conhecimento de Deus, aí ele tem um conhecimento que vem, né, pela fé, que vem de algo que é o caminhar, o estar junto com o Senhor, e aí saber quem é esse Deus verdadeiro. Aí eu lembro de Jó, quando ele fala, né, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Olha a diferença, né, lá do início de Jó, apesar de ser um homem justo, verdadeiro ali, né, mas depois toda aquela experiência que ele teve, que o Senhor permitiu que ele passasse, e o Senhor permitiu para que ele, no final, tivesse esse conhecimento muito mais profundo da pessoa de Deus, né? Quando ele fala, antes eu conhecia de ouvir falar, há um conhecimento superficial de ouvir falar, de ter aprendido com o pai dele ou com os parentes dele, aquele conhecimento superficial, mas ali no final de Jó, ele já tem esse conhecimento daí, o conhecimento de ter vivido, né? Ter vivido em sua vida o poder de Deus em estar ali
na vida dele, mesmo nos momentos mais difíceis que você possa imaginar. Então, é diferente, né? É diferente. Uma coisa é eu conhecer Jesus, porque foi um homem lá na história que viveu lá na Palestina, na Judéia ali, foi um homem sábio e tal, tal, tal. Uma coisa é esse conhecimento que a história nos ensina aí, nos livros de história. E outra coisa é o conhecimento que nós temos de saber que ele é o verdadeiro Deus que se fez homem e veio aqui a este mundo, morreu numa cruz para nos salvar. Ó, é bem diferente. Se a gente fala isso, muitas vezes quando você fala isso para as pessoas, aqueles que recusam esse evangelho, que recusam crer nele, vão dizer que isso é loucura, né? Como eu li lá em 1 Coríntios. Mas aqueles que têm, né, que recebem e que têm essa fé e ouvem e têm esse conhecimento, não, aí vão ver que é uma coisa realmente que vem, que é muito maior do que simplesmente aquele fato histórico que aconteceu ali, naquela época ali, na Palestina. Então, é interessante essa questão aí, né? Que esses dois tipos de conhecimento, que aí na língua grega aí, ele consegue separar esses dois conhecimentos aí, de forma que dá um entendimento melhor. No português, não. Conhecimento não faz uma diferenciação. Mas aí no grego, essa diferenciação que o irmão Bruce aí está explicando aí, é importante, né? Para a gente ter o entendimento da profundidade do que a palavra de Deus está falando aí. Só isso, irmãos. Josanil está aqui, acionou a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Irmãos, no verso 20, entendi pertinente as palavras de King James. O problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. A história da raça humana revela um esforço determinado para se opor à vontade de Deus. As pessoas são inexcusáveis por sua idolatria e seu ateísmo prático. Isso é uma pura realidade. Está fazendo um comentário ele aqui. Com certeza, né? É o que está falando aí em Romanos 20, né? Quando fala, o 21, né? Verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Né? É isso aí. Porque Deus se revelou, continua se revelando ao homem, e essa revelação foi numa crescente, como a gente falou no sábado passado, né? Até chegar ao pico máximo, vamos dizer assim, né? Da revelação de Deus, que foi o próprio Deus vindo aqui a este mundo, se fazendo homem como nós, e aí se revelando ao homem, se mostrando ao homem. O Senhor Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. O Senhor Jesus falou assim, está lá em João, que é a maior revelação do que essa, de Deus. Né? E os homens fizeram o quê? Recusaram. Né? Recusaram. Então, é por isso que no verso 21, no final, fala, são indesculpáveis. Muito mais ainda aqueles que têm mais luz, a responsabilidade é maior, como a gente tem aprendido aí nessa leitura aí de Romanos. Né? Quanto mais luz, maior responsabilidade. E essa diferença também de conhecimento, apesar do Bruce esteja, né, tá se baseando na questão daqueles que só conhecem, que só vê a manifestação de Deus na criação, como o irmão Wesley falou, né? Você ter um conhecimento exterior sobre as coisas de Deus, pode ser um pouquinho, pode ser muito, mas isso também não significa que a pessoa teve um encontro pessoal com o Senhor, uma experiência com Ele. Ou seja, tê-lo conhecido da maneira como é explicado aí na palavra grega oida, né? Que é um conhecimento interior consciente. Porque, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7,
no verso 22, o Senhor fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Embora o Senhor aqui esteja falando numa perspectiva da responsabilidade do homem, né? Mas aqui também deixa entender que, às vezes, uma pessoa, ela pode falar de Deus o tempo todo, pode falar do Senhor, pode saber muito bem, como posso falar, dividir bem a palavra de Deus, falar tudo em ordem, né? Ter uma vida exterior de que é uma pessoa de fé, só que às vezes não é. Às vezes a pessoa está na profissão cristã, mas pode estar lá, né, exteriormente como um cristão, mas ele pode estar lá com outros propósitos. Às vezes a pessoa quer um poder, ou às vezes ela quer um cargo, ou a intenção do coração dela é para poder ganhar dinheiro. Só Deus sabe a intenção de cada um, né? Mas o interessante é isso, que o conhecimento interior só é realmente aqueles que têm fé. E é interessante também que o Senhor fala que só Ele conhece os seus, né? Só o Senhor conhece aqueles que têm um conhecimento íntimo com Ele. A gente julga por fora, né? Mas nem a gente olhando por fora, a gente pode ter realmente afirmar que uma pessoa é de fé ou não, porque a gente vê o exterior. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração, né? Então, é interessante isso. Eu posso afirmar que eu tive um encontro, eu tenho esse conhecimento daí, né? Eu tenho consciência da minha crença, e os irmãos também, cada um pode falar do seu. Mas é triste a gente saber que, às vezes, uma pessoa que lê muito a Bíblia, pode ler vários livros e pode ficar até em todo o vento de doutrina, né? E diz conhecer a Deus, quando, na verdade, ele nunca conheceu, né? E não teve essa experiência, né? Então, o exterior não depende do nível. O exterior pode ser a qualquer nível, pode ser o básico, pode conhecer muita coisa, mas o mais importante que o Senhor quer é que a pessoa o conheça conscientemente, né? Que tenha a fé, porque é essa fé que nos salva, né? Independente se é pelo evangelho, pela graça, ou se é olhando a criação do mundo, tem várias perspectivas, tem perspectivas diferentes para alcançar a fé, né? Por isso que o Senhor fala que qualquer pessoa é indesculpável, porque Deus, ele vai cobrar na pessoa do julgamento, aqueles que não teve fé, ele vai cobrar isso, porque a pessoa viu o testemunho, seja no evangelho, seja na criação do mundo, o tempo todo ela vê esse conhecimento externo de Deus, né? Se ela não creu, ela não creu. Isso me lembrou, inclusive, esses dias eu estava estudando com os irmãos aqui em Itamaraty, sobre a parábola dos 10 talentos, e é interessante porque o Senhor, ele deu um talento para um servo, e esse servo, ele escondeu o talento e não entregou para Deus. Porque, Deus, eu tive medo de você, porque eu sei que você é juiz, que você julga, então eu escondi. E aí o Senhor responde e coloca ele nas trevas exteriores. E aí eu lendo os textos dos irmãos, né, para eu poder entender melhor isso, eu entendi pela explicação de um texto que esse único talento que o Senhor deu para aquele servo foi a fé. Porque o Senhor deu diversos talentos, deu 2 para um, deu 5 para um, mas teve um servo que ele só deu 1, né? Significando que aquele único talento é porque aquela pessoa poderia ter a capacidade só de crer. O Senhor deu essa oportunidade. Só que aí essa pessoa, em vez de crer em Deus, né, utilizar o talento que ele recebeu, ele escondeu. Ou seja, ele conhecia o Senhor exteriormente, sabia que ele era Deus, só que ele não quis ter fé na pessoa, não quis conhecer Deus como graça. Não quis ter esse conhecimento AIDA, né? Esse conhecimento consciente, essa experiência pessoal com Deus. Conheceu apenas exteriormente. Então, ele foi condenado mesmo assim, porque não é o conhecer exteriormente que salva alguém, mas é a fé, né? É algo que é um conhecimento único, que cada um, que quem passa por isso sabe que tipo de conhecimento é esse, né? Essa fé que uma pessoa pode ter. Amém. Tem aqui, tem a mão levantada aqui, deixa eu ver quem.
A irmã Lusitânia, Brito Brito. Boa noite, irmãos. Boa noite. No caso, sobre o comentário que o irmão Michel está fazendo, até o irmão Wesley pode me tirar essa dúvida também, o irmão Michel. Sem desmerecer nenhum cristão, nem nenhum irmão em Cristo, mas assim, para alguns, quer dizer, claro, todos nós seremos salvos unicamente por fé, mas para alguns só resta a fé, segundo esse comentário que o irmão Michel fez aí. Por que eu estou perguntando isso? Porque por muitas vezes eu me pego olhando para as coisas e para algumas situações em que a gente, até sobre o que o irmão Wesley comentou essa semana, o irmão Wesley fez um comentário, foi no sábado, irmão Wesley, foi no sábado, na reunião que o senhor falou sobre as pessoas que não tinham, tipo, cultura, alguma coisa assim? Não lembro, Foi né? sim. Foi sábado. Então, não desmerecendo. O irmão está conseguindo me compreender o que eu estou falando? Mas para alguns restará unicamente a fé. É isso? É o que a gente entende aí do que o Romano está falando aí, e o irmão Bruce, no comentário do irmão Bruce, né? No caso aí, por exemplo, desse pagão ou desse, a gente chama de gentil, ele chama de gentil sem cultura ou sem, desprovido, né, de educação, vamos dizer assim, né, de uma luz, de uma educação que dá o mínimo de conhecimento moral para discernir é, as coisas morais, vamos dizer assim, né. Então, esse aí, ele tem, né, a revelação de Deus no É produzida pelo SBT e acaba de estrear. ele tem a, ele tem a revelação de Deus através da criação. E aí, o que o irmão Bruce está falando é que essa revelação, ele tem que, assim, crer em Deus através dessa revelação mínima, vamos dizer assim, a gente vai falar que é mínima, mas que é uma revelação grandiosa, né? Eu mesmo, quando olho para os céus e toda a criação de Deus, a gente percebe a grandiosidade, né? E o grandioso poder de Deus, né? A pessoa que tem um mínimo assim assim de, de tempo assim para parar e meditar e olhar e contemplar a criação de Deus, percebe a grandiosidade. Então, eu estou falando assim, essa revelação, vamos dizer assim, pequena, eu estou falando no sentido de que depois ele revela muito mais, né? Muito mais grandes coisas Deus revela. Mas essa pouca revelação, que, né, eu digo que não é tão pouca assim, né? Não é pouca, é grandiosa, né? Na criação que Deus revela, esse homem, esse pagão aculturado, que não tem cultura, coisa que não foi alcançado pelo Evangelho, que não tem a palavra de Deus, que nunca ouviu o Evangelho da Graça, tudo mais, que está lá isolado, como a gente falou, né, no sábado e tudo mais, sem ter acesso à palavra de Deus ou o Evangelho da Graça, para ouvir e tudo mais, mas ele tem essa revelação através da criação, né? Se ele, por fé, entende que todas essas coisas criadas foi Deus quem fez, e com isso ele
ele tem o temor no coração dele por Deus, né? Aquele temor de respeito e de saber que tem um Deus no céu e que por isso ele tem que estar, vamos dizer assim, como é Deus e ele é uma criatura, ele tem que estar submissa a esse Deus e tudo mais. E aí, aquilo que ele conscientemente, aquilo que Deus colocou no coração de todo homem, né? Deus colocou no coração de todo homem, né? Aquela consciência das coisas que são corretas, todo homem tem. Pode ser um índio, pode ser o povo mais isolado do mundo, lá, se você for lá, naquela tribo mais isolada do mundo, lá eles vão ter as suas, vamos dizer assim, leis morais, né? Eles vão ter suas leis morais, suas regras lá para estar em convivência ali entre eles, né? Então, que é isso? Porque são coisas que Deus colocou no coração de todo homem, essas coisas morais e éticas e tudo mais. Então, se ele segue isso por entender pela criação que existe um Deus superior, um Deus, né, que fez todas as coisas, Deus que fez a ele mesmo, né, o próprio homem, e ele é uma criatura, então e ele se submete com temor, com respeito a esse Deus assim por fé, nessa fé. Então, o que está se falando aí é que esse homem, então é um homem que vai ser salvo por essa fé, né, nessa medida de luz que ele teve, que para nós, né, para nós essa vamos dizer, uma medida de luz menor do que a que nós temos, mas essa pequena medida de luz, de conhecimento que ele recebe de Deus, e se ele por fé crê, então ele é salvo, né? Então, mas é uma coisa assim, quando a gente lê isso, né, a gente tem que ficar com o nosso coração tranquilo, né? E vamos dizer assim, e regozijosos e louvar e engrandecer ao nosso Deus por tamanho amor e tamanha justiça, né? É um Deus bom, é um Deus que é amor e é um Deus que é justiça. Então, a gente nunca pode pensar que Deus está sendo injusto com ninguém. Deus, ele é mais do que justo, né? Muito mais. O Senhor, ele, vamos dizer assim, se a gente for pensar assim, mas se Deus me salvou, eu sou pecador, eu merecia a morte. Se eu for pensar no pensamento humano, Deus foi injusto, porque eu, pecador, e ele me salvou, né? Quem aqui que vê um juiz livrando um malfeitor da sua condenação e vai dizer que aquele juiz é justo? Ninguém aqui diz isso, né? Todo mundo diz, aquele juiz ali é injusto. A pessoa é um malfeitor e livrou da condenação. Mas nosso Deus fez isso. Mas ele não foi injusto. Ele foi mais do que justo, porque ele livrou como? Ele livrou a nós da condenação, mas aquilo que nós cometemos, o pecado, esse ele julgou. Esse ele derramou a sua ira e fez justiça. Como? Através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui, se fez homem como nós, e ali na cruz, quando ele morreu, ele levou sobre si os nossos pecados, e Deus pôde, então, ser ali, tanto justo, depois justificador de nós, de todos os homens. Por quê? Porque ele foi justo, porque ele condenou o pecado ali, ele trouxe o juízo sobre o pecado ali na cruz. Foram 3 horas de trevas, né, que o Senhor Jesus passou ali, recebendo toda a ira de Deus sobre, né, ele ali. Por quê? Porque os nossos pecados estavam ali sobre ele. Então, a gente não pode dizer que Deus é injusto, porque ele condenou o pecado. Deus não perdoa o pecado. Ele não perdoou, mas ele, né, trouxe a sentença ali. Agora, né, se nós cremos nisso, então aqueles nossos pecados estavam ali em Cristo, né, passando por todo aquele juízo de Deus. E aí, né, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscita,
É porque Deus assim recebeu aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, né? E assim pôde assim ele ser tanto justo como justificador e um Deus de amor. Tanto um Deus que ama, como é um Deus que é justo. Que não vamos dizer assim, não passa pano, como é uma palavra que gostam de usar muito hoje em dia, né? Não passa pano para o pecado. Deus não faz isso. Né? Deus não faz isso. Então, ele é justo. Então, a mesma coisa a gente pode pensar dessas pessoas que não têm acesso ao Evangelho, que não conseguem ouvir uma pregação do Evangelho, ou que não tem nenhum tipo de contato, mas Deus vai ser justo com eles também, meus irmãos. Deus vai ser justo. Está sendo justo e está sendo um Deus de amor também. Né? Porque a revelação, através da criação, está aí, para todos os homens. Alguém está levantando a mão aí. Não sei se eu respondi a irmã Lusitânia. Sim, acho que foi eu mesmo que levantei a mão aqui. Seria, por assim dizer, como os irmãos comentaram na live, acho que a semana passada. Acho que não foi aqui não, foi na live que eu assisti. O pecado nos torna, acho que afastados de Deus, todos iguais, mas a fé também nos torna iguais diante do Senhor, mais ou menos dessa forma. Eu entendi, irmão, perfeitamente. Obrigada. O Zanilton colocou aqui mais algum comentário, deixa eu ver. Irmãos, essa máxima do não glorificarem ao Senhor Deus se deu justamente em razão do apego forte e excessivo às próprias ideias. Homem, centro das coisas. Isso terminou obscurecendo a mente humana em relação a Deus. Quando se coloca Deus de lado, o homem se torna ingrato e termina por adorar qualquer coisa, e essa ação revela a ira do Senhor pelo homem, que terá uma consequência. Comentário. Acho que Michel não vai poder ler. Algum outro irmão gostaria de estar ajudando aqui nessa leitura? Eu posso estar lendo, ó. O Michel teve que sair também. Minha internet caiu, fiquei um tempinho sem conseguir entrar. Tudo bem, você que sabe. Então a gente pode continuar, né? Aqui então, irmãos. Os homens gostam de pensar que a raça humana evoluiu de formas inferiores de vida. Mas Paulo mostra aqui que o homem não evoluiu, mas, ao contrário, regrediu. Pelo menos moral e espiritualmente. O homem não começou em um estado depravado. Isso foi o resultado de um processo. Os pagãos entraram em uma condição atual, longe de Deus, porque suas vontades prevaleciam. Eles não queriam ver a verdade sobre Deus e, consequentemente, perderam a capacidade de enxergá-la. Isso nos ensina que não podemos virar as costas a Deus e à luz que Ele nos deu, sem sérias consequências. A mente fica obscurecida e começa a decadência em direção à ignorância que resulta em idolatria. O apóstolo traça a progressão da decadência em que os pagãos ingressaram ao abandonarem Deus. Eles recusaram a honrar a Deus como Deus, não o glorificaram como Deus.
versículo 21. Eles foram ingratos à bondade de Deus, nem lhe deram graças, versículo 21. Eles começaram a especular sobre Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, versículo 21. Eles perderam o pouco conhecimento que tinha de Deus. Seu coração insensato, sem entendimento, se obscureceu. Eles se exaltaram em orgulho, dizendo-se sábios. Eles se tornaram insensíveis, tornaram-se loucos. Eles se voltaram para os ídolos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem. Versículo 23. Se meu irmão for comentar, alguma dúvida. Isso é só interessante porque o homem gosta de dizer que Deus não criou todas as coisas, né? Que não existe Deus e que Deus não criou, e por isso eles chamam de teoria da evolução. Eles dizem que o homem foi evoluindo, né, vamos dizer assim. Um animal funcional, alguma coisa dessa, foi evoluindo. E a palavra de Deus mostra o contrário, né? A palavra de Deus mostra que o homem foi criado, vamos dizer assim, perfeito. O homem foi criado perfeito, a criação de Deus toda é perfeita, e ele foi criado perfeito, com todas as suas faculdades, tudo, né, correto, né? O homem, como nós conhecemos e tudo mais. Aí o pecado entrou, aí a coisa foi, na verdade, em vez de evoluir, foi involuindo, foi retrocedendo. E é isso que o irmão está mostrando aí nesses itens aí, né? Todos mostram a involução do homem, no caso, né? No caso do pecado. O pecado entrou e ele foi, em vez de um crescimento, né? Houve uma depravação, um decrescimento, ou seja, quanto mais longe de Deus, mais afastado das coisas de Deus, o homem vai se tornando mais corrompido, né, mais degradado nos seus pensamentos, nas suas ações e tudo mais. É o que está mostrando aí, né? Marley, dá uma lida de novo. Dá uma lida de novo nesses pontos aí. Muito bom, né? Bora lá. Como o Wesley já falou aí, só dá uma. Interessante isso. Vou estar lendo aqui, nesse início aqui, fica melhor. Os homens gostam de pensar que a raça humana evoluiu de formas inferiores de vida. Mas Paulo mostra aqui que o homem não evoluiu, mas, ao contrário, regrediu, pelo menos moral e espiritualmente. O homem não começou em um estado depravado. Isso foi o resultado de um processo. Os pagãos entraram em sua condição atual, longe de Deus, porque suas vontades prevaleciam. Eles não queriam ver a verdade sobre Deus e, consequentemente, perderam a capacidade de enxergá-la. Isso nos ensina que não podemos virar as costas a Deus e à luz que Ele nos deu, sem sérias consequências. A mente fica obscurecida e começa a decadência em direção à ignorância, que resulta em idolatria. O apóstolo traça a progressão da decadência em que os pagãos ingressaram a abandonarem Deus. Eles se recusaram a honrar a Deus como Deus. Não o glorificaram como Deus. Eles foram ingratos à bondade de Deus. Nem lhe deram graças. Versículo 21. Eles começaram a especular sobre Deus.
Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Versículo 21. Eles perderam o pouco conhecimento que tinha de Deus. Seu coração insensato, sem entendimento, se obscureceu. Eles exaltaram em orgulho, dizendo-se sábios. Se exaltaram, né? Eles se tornaram insensíveis, tornaram-se loucos. Eles se voltaram para os ídolos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem. Versículo 23. A gente continua lendo, irmãos? Se a Newton levanta a mãozinha, faça a pergunta, José. Irmãos, vejamos 2 Tessalonicenses 2, versículo 12, ou do 3 a 12, irmão. Onde está bem claro que mesmo no modernismo que vivemos e com tantas provas do Senhor, essa idolatria e apostasia será marcada no fim dos tempos. Sim, de 3 a 12. 2 Tessalonicenses 2. Será que você consegue apresentar essa versão que vocês estão usando aí? Estou usando a Bíblia Online. A gente faz a leitura. Apresenta aqui, mano. Capítulo 2. Três a 12. Ô, irmão, será que não é o capítulo 2 que fala da iniquidade, da operação do erro? Esse mesmo. Eu acho que é o capítulo... é o capítulo 2 mesmo. Perdão, confundi tudo. Vou estar lendo aqui, então. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfarará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ele citou do 3 a 12. Irmão, esse texto nos remete volta lá no início, nos primeiros versículos. Por favor. Acho que é no 2. Vou ler 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. É interessante que Paulo está falando aqui já nesse testemunho que a gente está vivendo hoje, né? Nessa dispensação da graça. Né? A gente já vê um certo ataque aqui do inimigo, né, para mover essa esperança do crente em relação à nossa reunião com o Senhor, a vinda dele, né, em relação a essas coisas que referem à profecia. Né? Aqui já está dentro dessa dispensação da graça, né, irmãos? Então ali já estava sendo atacada essa bendita esperança dos irmãos. Né? A gente vê que até por carta, né, por epístola, como de nós. Né? Então Paulo fala aí de que até já estavam sendo feitas falsas cartas, né, atribuídas a eles, os apóstolos, né, para tentar mover os irmãos dessa bendita esperança, que é o arrebatamento. Né? Para o crente, para essa dispensação que a gente está vivendo agora, para a igreja, nós esperamos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo dos céus, como fala na primeira epístola aos Tessalonicenses. Né? Só que aí Paulo faz uma distinção, né, acerca da vinda do Senhor para esse mundo, né, acerca da vinda dele para esse mundo, antes é necessário que aconteça a apostasia. E essa apostasia, ela vai acontecer ali naquele contexto da 70ª semana de Daniel. Né? A igreja não vai estar aqui mais. Pelo versículo 7 desse capítulo, puder descer um pouquinho, a gente vai ver o que separa aqui bem essas duas coisas. Né? A questão da volta do Senhor para os seus e a vinda do Senhor para reinar sobre a terra. Né? No versículo 6 e 7, se não me engano, Dal. É isso. Paulo vai falar, e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, esse um que está resistindo, né, a esse mistério da injustiça, né, para que esse mistério da injustiça seja plenamente, né, manifestado, é o Espírito Santo que habita na igreja. Né? O Senhor falou lá em João, né, que o Espírito Santo estava entre eles, os discípulos, né, mas estaria dentro deles, estaria para sempre com eles, neles, né, dentro de cada um de nós. Então estaria para sempre. Quando o Espírito Santo for tirado daqui, né, aí sim, aí vai ter, as portas vão estar abertas para a apostasia, para que esse mistério da injustiça aí, né, opere sem obstáculos. Né? Mas antes disso é necessário que o quê? Que o Senhor chame a sua noiva para o céu. A gente vê isso na primeira epístola, né? Então, é só esse comentário aí, né, irmãos? Aqui a gente está vendo a responsabilidade daqueles que fazem parte desse conhecimento que nós irmãos falaram, né? Que é o ginosco,
o conhecimento da verdade. Aqui tem que diferenciar, né? Essas pessoas que eles tiveram conhecimento, né? Aquele conhecimento externo, mas rejeitaram e não tiveram conhecimento interno, aquele que é o oida, que o irmão Wesley até explicou aí bem explicado para a gente. Eles vão rejeitar essa verdade, né? Acho que é o versículo 13, dessa aí dá para a gente ver. 13 não, é o 10, eu acho. É o 10. Isso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Então, essa é a apostasia, né? Eles vão rejeitar esse conhecimento, né? A mesma questão, eu acabei saindo, né? Minha internet caiu, que o irmão Michel citou lá na parábola lá dos talentos, são essas pessoas que estão no testemunho cristão. Eles receberam esse talento, esse único talento aí, ó, que é dessa responsabilidade, esse conhecimento. O que eles vão fazer com esse conhecimento? Eles vão enterrar. Na verdade, eles não vão querer nem saber do conhecimento, porque eles vão falar, eu sei que tu é um senhor cruel, um senhor que não colhe onde plantou. Ou seja, eles não têm conhecimento de que o Senhor ele é bom. E é por isso que a consequência é justamente essa, né? Vão ser lançados em trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes, né? E pranto, se não me engano, né? Haverá choro e ranger de dentes. É isso aí, irmãos. Nesse contexto aqui de segunda Tessalonicenses, está falando dessa esfera de hoje, né? Da esfera da graça. Lá em Romanos, a gente está vendo aquela esfera dos pagãos que ainda não tiveram esse conhecimento, né? Eu estava pensando num contexto aqui, que é lá em Atos 14, se der puder abrir lá para a gente, Atos 14, deixa eu procurar o versículo aqui, 14... A partir do 13, Dal. Eu vou resumir aqui o contexto anterior desse versículo, né, e vou ler do 13 em diante. Paulo e Barnabé tinham chegado ali nessa cidade, né, e tinha um homem lá que ele estava coxo, né, tinha uma deficiência nos pés, e Paulo curou esse homem. E quando o pessoal viu que Paulo, né, tinha curado esse homem, o que eles fizeram? Eles atribuíram a Paulo e Barnabé que eles eram deuses, né? Aí a gente vai ler aqui, Atos 14, 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, Paulo e os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles há, né? Tudo quanto há neles. Versículo 16. O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva
e templos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Aí depois veio os judeus e citaram aquelas multidões, e em vez de eles honrarem ali tudo aquilo que Paulo, né, e Barnabé estava sendo feito, né, pelas mãos de Paulo e Barnabé por obra do Espírito Santo, né, por obra de Deus, qual que foi o fim desse contexto? Eles acabaram apedrejando Paulo. Né? Com dificuldade, Paulo e Barnabé impediu eles de sacrificar aqueles touros ali a eles. Né? Então, ali a gente vê o contexto desses pagãos, né, que, mesmo tendo esse testemunho de Deus, né, é interessante que Paulo e Barnabé chamam esse testemunho de Deus para eles. Né? Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que não deixou ele, né, Deus, sem testemunho, porque ele dava os tempos frutíferos, Deus dava alegria aos corações deles, mesmo eles sendo pagãos, mesmo eles sendo idólatras, mesmo eles rejeitando a Deus, Deus cuidava deles. Paulo está falando isso. Você lembra que o Senhor falava lá nos evangelhos? Né? Deus ele cuida tanto dos justos como dos injustos. Porque Deus é bom. Deus é bom. Então, Paulo chama essa responsabilidade a eles ali, mostrando que é o Deus vivo, não o Deus morto, né? Isso é bem interessante, né? Que a gente está lendo aqui no comentário do Bruce, que eles honraram a eles mesmos, né? Os homens se obscureceram, né? Se exaltaram em orgulho. E Paulo e Barnabé é uma das coisas que eles falam: nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Então, eles tiraram eles da equação. E mesmo falando isso, eles ainda queriam sacrificar a Paulo, a Barnabé, né? E assim, irmão, você vê como que o afastamento da luz, dessa luz, é tão sagaz, né? Por mais que Paulo e Barnabé ali clamaram a eles, eles queriam sacrificar ali e rejeitaram. Estavam rejeitando aquele conhecimento. Rejeitou de tal forma que aquela obra que Paulo fez ali, que curou aquele aleijado, no final eles esqueceram dela. Acabaram quase matando Paulo de pedrada. Né? A gente vai ver no contexto do capítulo. Infelizmente, é isso que leva o homem, né, ao mais extremo, a mais extrema distância de Deus, vai resultar nisso aí, né, irmãos? Infelizmente. É nesse ponto aí que eu queria chamar a atenção e também estava pensando aqui nesse sentido. E uma mão levantada aí é de Célia. Uma pergunta? Célia Garcês. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, irmão? Ouvindo, irmã? Ah, sim. É sobre os talentos que o irmão estava falando, comentando, e até hoje, antes de ouvir, eu não entendia sobre os talentos, né? E foi muito bom essa explicação dos talentos, porque quando eu vivia na realidade, na religião chamado, né? Era a explicação totalmente diferente e eu não imaginava que, na realidade, era a verdade sobre esses talentos aí que o irmão falou, né? Que no dia o Senhor vai cobrar para aqueles que não guardaram o talento, né? Que
crê na salvação, né, em Cristo Jesus, né, é assim, e no Espírito Santo de Deus. Irmã, interessante que a gente vê, né, que o Senhor fala que na parábola que tinha um Senhor, né, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que ele ia viajar e ele pega três pessoas, né? A um ele dá 5, a outra ele dá 2, a um ele dá 1. Sim. E ele sai, né? Ele vai viajar. Depois de muito tempo ele volta e ele Sim. chama primeiro aqueles que ele sabia que tinham conhecimento dele, né? Aqueles que ele sabia que ia trazer um fruto para ele, né? Tá. Então, ele chama esses dois primeiros. Aí, quando vem o último, que isso aí já nos remete a esse tempo da apostasia, né? O que esse último vai fazer? Não, eu sei que tu é o servo, tu é um senhor cruel, que plantas onde, que colhe onde não planta, e vai falando mal do Senhor, né? Ou seja, esse último servo, ele não tinha conhecimento do Senhor. Ele não queria saber do conhecimento. Interessante que fala que ele enterrou o talento, né? Ou seja, isso aí fala da terra, desse mundo aqui. Né? Isso aí nos remete a isso. Ele colocou esse conhecimento do Senhor na terra. Certo, maravilhoso. Aí só tem. E sem falar a responsabilidade, né, irmã? Que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses, porque hoje, infelizmente, virou uma grande casa o testemunho, né? Isso a gente vê em 2 a Timóteo, onde há vasos de honra e vasos de desonra. Estão tudo misturado. É só o Senhor que conhece quem é os dele, quem são aqueles servos que conhecem ele. Né? Nós que, por graça, chegamos a esse conhecimento, né? E é o Senhor que dá os talentos, né? A gente deve apartar desse erro, né? Mas dentro dessa casa, essas pessoas têm mais responsabilidade. Eles estão tendo esse conhecimento, eles estão ouvindo a palavra, né? Por mais que possa ser até um pastor, um padre que não conhece o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, né? Pode ser que tenha pastores que conheçam verdadeiramente o Senhor, pode ser que tenha padres também que conheçam, quem sabe é o Senhor, né? Mas eles estão agindo de forma completamente equívoca em relação à palavra, né? É Mas, muito maravilhoso a gente ouvir e entender. Agora eu entendo, porque o ensinamento de antigamente, né, era falando sobre os talentos, eles explicavam o seguinte, que nós tínhamos que orar para expulsar demônios, isso era um talento que Deus dava. Tinha que pregar para salvar muitas almas para Cristo, então era talento, porque se nós não recebêssemos esses talentos para pregar e salvar muita gente, e orar pelos endemoniados e curar os enfermos, esses talentos iam ser cobrados que nós tínhamos enterrado. E graças eu dou ao meu Salvador Jesus Cristo pelo entendimento hoje que eu estou recebendo, né? Muito bom, porque na realidade os sistemas só ensinam errado. Glória a Deus, porque o Senhor abriu os meus olhos e agora eu posso entender a realidade da salvação, né? Obrigado, irmãos. amém, mano. Acho que é isso aí, irmãos. Pode ter certeza, viu, mano? É que o Senhor vai achar alguma coisa pra gente, até para aquele servo, né, mas que conhece ele verdadeiramente, aquele que não viveu segundo a palavra, né? Até aquele servo, o Senhor vai achar algo para recompensar ele, né? Porque o Senhor é bom, né? Ele
dessa dica para a gente nos evangelhos, quando ele fala que até aquela pessoa que der um copo de água fresca, né, a uma pessoa, porque essa pessoa, né, é um servo do Senhor, né, tá fazendo isso por causa do Senhor, essa pessoa não vai passar sem galardão, por causa de um copo de água. Então, para os verdadeiros, né, por mais que a gente tenha níveis de conhecimento, né, enfim, e tudo é por graça também, como a gente vê, o Senhor que vai dando os talentos, ele vai recompensar cada um. E no final também, todas essas recompensas, esses galardões que ele nos promete, né, nós, pelo grande amor com que ele nos amou, o constrangimento vai ser tanto que a gente vai lançar os pés dele ali naquele momento, né? A gente vê isso lá em Apocalipse, né? Essas coroas que falam desses galardões, nós vamos lançar os pés do Senhor, porque é tudo para Ele, tudo para Ele. Recentemente, irmãos, a gente é porque aqui em Itamaraty, né, eu e outros irmãos, graças a Deus, a gente se reúne e a gente está estudando o Evangelho de Mateus, e inclusive a gente até comentou na última reunião, né, que as parábolas do Evangelho de Mateus, de vista, ele parece meritocrático, parecendo que aquele que não fizer obra não vai ser salvo, né, e, por exemplo, a parábola dos talentos, se uma pessoa lê ali sem um exercício, né, sem buscar entender, parece que o servo que não entrou foi aquele que não fez tal coisa, né? Mas é bom a gente entender que o Evangelho de Mateus, o Senhor, nas parábolas, ele coloca em vista a responsabilidade do homem e não a soberania de Deus. Por isso que o foco dele é no servo que não fez tal coisa e o servo que fez tal coisa. Só que aí a gente vai entendendo, né, que, por exemplo, na parábola da veste, do caso das bodas, aquele que não tinha veste nupcial por exemplo, das virgens, aquelas que não tinham o azeite, e esse servo que não utilizou o talento, prefiguram as pessoas que tinham apenas uma profissão cristã, né, inclusive foi o assunto da gente hoje, né, tinham um exterior cristão, só que não teve aquele conhecimento verdadeiro de Cristo, que é o que a gente aprendeu hoje também, né, essas duas diferenças de conhecimento. Porque, apesar do Senhor botar como prioridade ali nas parábolas a responsabilidade do homem, a gente entende que a salvação é somente por fé, né, e não por obras. Mas o Senhor está evidenciando ali o fruto que dá um servo que confia, que conhece o Senhor verdadeiramente em sua consciência, e aquele que faz, o que está no meio, né? Em Hebreus 6 fala aqueles que são participantes do Espírito, só que verdadeiramente nunca conheceu o Senhor da maneira certa, como aquele servo que disse assim, ó Senhor, como eu sei que tu é assim, que tu é juiz, eu escondi. Então ele não, como o irmão Marden falou aí, ele não quis conhecer a Deus verdadeiramente, né? E foi aquele único talento que o Senhor confiou a ele, foi a fé, e ele não utilizou a fé. Inclusive, lembra aquele versículo que o Senhor fala que o desejo dele é salvar todos os homens, né? O Senhor confia a cada um a fé nele, só que tem aqueles que não têm, né? É, isso eu estou visando aqui a responsabilidade do homem, porque a gente sabe que existe a soberania de Deus, né? E no meu exercício é difícil entender essas duas coisas, mas é assim. E o apóstolo Paulo, ele fala, eu acredito que é Romanos 9, ele fala assim, mais ou menos assim, se você quer discutir com Deus, quem é você, vaso, para discutir com Deus? Por acaso você pode chegar e falar assim, por que me formaste assim, Deus? Né? Nós não temos a mente de Deus e não podemos entender o seu modo de agir. Mas o que a gente pode ficar em conforto com Deus é o que o irmão Wesley falou também mais cedo, que Deus é justo, né? Então, em sua soberania, se ele faz tudo isso, é porque ele é justo.
mas a gente sabe que existe sim a responsabilidade do homem. Então, aquele que não tem fé no Senhor, não busca conhecer a Deus, é por causa de sua própria responsabilidade. A gente precisa ter essa ciência também. Isso é uma coisa assim interessante, que foi falado aí, né, na parábola do talento, que o irmão Michel até destacou aí, do que o último que recebeu o último talento, e ele pegou e enterrou, e ele se justifica dizendo que não, porque eu sei que tu és um senhor severo, um senhor, né, tal. Então, isso aí mostra a total falta de conhecimento do Senhor que ele tinha, né? Esse conhecimento que a gente tem falado aqui desde o início, o conhecimento interior de estar, de andar, que nós sabemos hoje que esse conhecimento nós temos pela fé e porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Então, é o conhecimento que a gente compreende e sabe que o nosso Deus é um Deus, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus que consola, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que salva. E se a gente for falando aqui, né, tudo que é revelado na sua palavra para nós sobre o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente não pode chegar e nunca dizer assim, esse Deus é um Deus severo. Como os homens, a gente tem ouvido os homens falando aí no mundo, né? Ah, que Deus é esse que permite que crianças sejam mortas? Ah, que Deus é esse que permite que haja guerra no mundo? Ah, que Deus é esse que permite que haja doenças? Ah, que Deus... Os homens ficam fazendo isso. É aquilo lá que aquele servo lá que enterrou o talento fez. Ah, sei que é um Deus severo. E os homens aí enterram esse talento, essa revelação que Deus tem dado. A gente está falando dessa revelação que é um talento só, vamos dizer assim, né? Que é a criação. E como o Mar bem destacou, né, lá em Atos 14, quando Paulo fala, esse Deus que ele cuida tanto do justo como do injusto, ele manda chuva e sol tanto para o justo como para o injusto, né? E aí os homens ficam sem conhecer esse Deus verdadeiro e sem querer ter conhecimento dele, falando coisas insensatas, vamos dizer assim, sobre Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus, né, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e têm esse conhecimento oida, né, como tem falado aí, né, esse conhecimento lá, né, interior, esse conhecimento que vem da revelação de Deus para nós através do Espírito Santo, a gente sabe que nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus justo, é um Deus bom. Só coisas maravilhosas a gente tem para falar sobre o nosso Deus. Então, um servo do Senhor, um verdadeiro servo de Deus, que conhece a Deus, ele não tem nada que dizer de depreciativo de Deus ou alguma coisa que vá ser menor ou qualquer outra coisa, né? Que não seja boa de Deus. Eu creio que todos os irmãos e irmãs estão aí, que creem no Senhor Jesus, né, que tem no seu coração, né, essa fé, né, não vem no coração de nenhum de nós, ou de cada um dos irmãos e irmãs aí, uma coisa, um pensamento mal sobre Cristo, um pensamento depreciativo sobre Deus, ou sobre o Senhor Jesus. Eu creio que vocês não pensam assim. Talvez vocês não consigam, a gente não consiga ter um pensamento mais elevado, porque a gente ainda estamos caminhando e conhecendo ao Senhor, e à medida que a gente vai caminhando e conhecendo o Senhor, a gente vai conhecendo outras coisas boas que Ele tem, outros atributos bons que Ele tem para nós, e que a gente só vai conhecer à medida que a gente vai caminhando com Ele, que a gente vai tendo essa experiência, né, de estar com Ele e conhecer mais a Ele. Aí a gente pode, o nosso, vamos dizer assim, vocabulário de elogios vai só aumentando, né? Vai só aumentando, vai só crescendo, né? Imagine quando a gente estiver no céu, né? Com o nosso Senhor Jesus lá, a gente vendo as marcas nas suas mãos, né? No seu lado da crucificação, a gente vendo ele face a face ali, né? Eu não tenho nem palavras para dizer como a gente vai
né, louvar a Deus, ou louvar o Senhor Jesus, e o que a gente vai ver, né, ali, real, sem precisar nem de fé. Não precisa de fé. Lá no céu a gente não vai precisar de fé. Né? É só o amor, né? O amor que a gente vai ter ali, a gente vai estar, vamos dizer assim, apalpando, sentindo o verdadeiro amor. Né? Então vai ser é uma coisa que agora não tenho palavras para dizer. Né? A gente não tem como explicar isso, mas eu sei que vai ser muito mais do que o que nós temos hoje, muito mais. Então, né? Agora, os homens aí, como a gente tem lido, recebem, né, essa revelação de Deus e, e, e desprezam e ainda começam a vituperar Deus, a desprezar, a blasfemar e outras coisas mais. Então, esses aí estão perdidos. Né? Não receberam a Deus, não conheceram o seu amor. Então, esse conhecer o amor de Deus e esse receber a Deus, a gente sabe, nós entendemos hoje, que é por fé, é crendo no Senhor Jesus, e que essa obra também é Ele que faz em nossos corações. Porque de mim mesmo, né, eu nunca teria, nunca pensaria nem estar falando essas coisas aqui para os irmãos. Né? Isso aí não vem de mim, isso aí não vem de nós mesmos, a gente chegar e buscar a Deus, né? E reconhecer a Deus como o Senhor, como o Criador de todas as coisas. Estou falando aqui para cristãos, para crente, né? Isso a gente sabe que vem da fé que Ele nos deu, da vida, né? Ele nos dá uma vida, uma nova vida, que é lá, né, no novo nascimento, uma nova vida, e Ele nos dá a fé que ao ouvir a palavra dele, o evangelho da salvação, assim nós cremos. Então, tudo vem dele, né? Então, é mais uma coisa assim que nós vamos ter com que louvá-lo e adorá-lo sempre. Até nisso, né? Até nisso. Não vem de nós mesmos, vem tudo dele. Então, são coisas assim bem grandiosas e maravilhosas, né? Aí a gente pensa lá naquele cego do talento, o que foi que ele fez? Recebeu um talento e vai em terra, e como o Marde disse, até uma coisa preciosa, em terra para terra. Então fica com a coisa aqui nas coisas desse mundo. Em terra, e ainda depois ainda vai falar coisas depreciativas, é porque não conhecia realmente. Não conhecia o Senhor. Né? Não sabia que o Senhor é um Senhor bom. Nós sabemos. Né? O mundo não sabe, nós sabemos. Mas ainda tem muitos aí no mundo que vão ouvir e vão saber disso também, e vão conhecer. Então, por isso também nós continuamos anunciando, pregando o evangelho, dando bom testemunho, porque ainda tem muitos aí fora, muitos que ainda estão aí para conhecer esse Senhor, né? Esse Deus tão amoroso, esse Deus Salvador. Então, é isso aí, irmãos. Amém, irmãos. Faltou um trechinho aqui para a gente acabar, mas se eu permitindo, semana que vem a gente acaba, né, irmãos? É bom que a gente volta nesse tema novamente, né? Que é conhecimento bem precioso, né? Assim como toda palavra. E já está dando nosso horário. Se algum irmão tiver uma pergunta, algum comentário, o que os irmãos acham da gente estar agradecendo?
Então, irmãos, a quinta-feira, né, no caso, não, a quinta, no caso, vai ser o Amalfi, né? Isso, a próxima terça. Se eu não voltar, a gente continua aqui desse trecho, já salvei aqui. E depois a gente vai entrar nesse segundo tópico aqui, né? O homem se volta para a imoralidade. Se algum irmão puder estar agradecendo aí para nós. Só lembrando, Martin, também que na segunda-feira, talvez o Lemão não esteja presente. Ele falou com a gente, né? Ah, sim. É mesmo, falou ontem, né? Falou ontem, talvez ele não esteja presente. Então, se ele não puder comparecer na segunda-feira, a gente segue com o estudo de Romanos. Aí fica segunda e terça-feira. Vou agradecer aqui. Nosso Deus e Pai, te damos graça, Pai, por tudo que foi falado, tudo que foi compreendido. Isso tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Te agradecemos por essas verdades que estão sendo expostas e é um privilégio para nós, Pai. Mas ainda assim, Pai, nós entendemos o quão triste, o quão complicado está sendo o testemunho. Mas Tu é um Pai amoroso e cuida de todos os Teus. Nós lembramos aqui de nossos irmãos amados que estão por toda parte. Estão no sistema, estão fora. Tu conheces, Pai, todos que Te pertencem. Agradecemos por eles. Temos certeza de que em breve estaremos todos juntos e felizes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradecemos por essas lives que estão sendo feitas, pela disposição dos irmãos que ministram, que comparecem também. E rogamos a Ti, Pai, que nos mantenha animado, nos mantenha firme na fé, devido às atratividades desse mundo que são grandes, a influência do inimigo, e nós somos fracos. Temos também a carne ainda em nós. Tu bem sabes, Pai, e assim nós nos colocamos na Tua dependência. Totalmente agradecido pela bendita salvação que nos trouxe no Teu Filho e por esse conhecimento dele também que nós estamos tendo, pouco a pouco, de acordo à Tua medida e no Teu tempo. Assim nós Te damos graça por tudo, Pai. Tudo que nós somos em Cristo, tudo que nós temos, por todas as bênçãos, por esse amor maravilhoso revelado para nós. E assim nós agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.